Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Eu estou aqui ao lado do meu querido Aloysio Falqueto, em Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo. Ele é proprietário do laboratório de germinação in vitro Viridensis. Então, se você precisa, já fiz alguns vídeos aqui no laboratório dele, se você precisar fazer germinação de sementes ou um trabalho especializado em clonagem, é o Aloysio que você vai procurar. Então eu convido o seu Luiz aqui para ele falar sobre como começou todo o processo de trabalho, de germinação de orquídeas. E ele vai falar um pouquinho da história deles para vocês entenderem como começou esse maravilhoso trabalho de germinação de sementes de orquídeas aqui em Venda Nova. Pois é, Francisco, é uma longa história, vem de longe, eu vou tentar resumir. Foi em 1980, meu pai cultivava ali umas Cattleya Varneri em casa, assim. Aí eu resolvi, já tinha algum conhecimento de biologia, que vem lá da área médica onde eu trabalho, né? E resolvi fazer uma semeadura, armei uma gambiarra assim, em cima de um fogão a lenha, aproveitando o fluxo de ar estéreo, e a coisa deu certo, funcionou. Esterilizei em panela de pressão e funcionou. Falei, bom, na época eu estava começando a vida, falei, vou dar um tempo, mas um dia vou mexer com isso. Sempre gostei dessa área de biologia, de plantas e orquídea, né? E aí depois, mais ou menos em 1998, 99, comecei lá, junto com a Inês, no fundo de quintal lá em casa, em Vitória. E a coisa foi dando certo e aí os amigos, conhecendo o trabalho, começaram a pedir e daquele capricho lá de fundo de quintal acabou virando uma coisa mais ampla. A gente foi ampliando o laboratório até chegar no estágio atual. Então, gente, o interessante é que, de acordo com a evolução dos processos, né, de tecnologia de germinação in vitro, o Aloysio ele foi se aperfeiçoando, né, montando um laboratório dele. Se você vier em Venda Nova do Imigrante, você tem que fazer uma visita aqui no laboratório para vocês conhecerem o trabalho dele. E o Sávio Calimã, que tem um dos maiores orquidários do Brasil, que é daqui de Venda Nova, manda todas as cápsulas dele para cá, pro Aloysio, não só por causa de amizade, mas por causa de confiança. É um dos laboratórios mais referenciados no Brasil em termos de segurança, o uso de material totalmente de qualidade e um dos preços mais acessíveis que você pode encontrar. Agora o Aloysio, eu pedi um favor para ele falar um pouquinho sobre cruzamentos e melhoramento genético de orquídeas, especialmente para alcançar as variações desejadas. Por exemplo, quando nós cruzamos duas Cattleyas alba, Cattleya Varneri, por exemplo, não quer dizer que aquele lote semeado vai nascer albo, geralmente nasce todo tipo. Mas existe um processo de melhoramento e de técnica que tende a buscar esse resultado. Ele há pouco estava falando para mim sobre a variação cerúlea, que é mais fácil de chegar a esse resultado, e ele vai falar um pouquinho para vocês adquirirem um pouco mais de conhecimento. Pois é, as plantas albinas, elas são recessivas, só que o gene que determina a cor, na verdade, é um conjunto de vários genes no mesmo local do cromossoma. Certo. E dependendo, algumas plantas que se manifestam como brancas, albas, elas têm uma carga genética que na verdade não é recessivo puro. É um pouco difícil de explicar a questão genética, os genes dominantes e recessivos, mas tem alguns genes dominantes naquele conjunto que determina a cor, e quando você mistura então duas plantas que não são puras, o que vai acontecer? Junta uma carga genética que determina a presença da cor. Então, às vezes, de duas albas, você vai ter uma geração todas revertidas para tipo. Sim. Agora, você pode também tentar depois, entre as filhas, fazer o sibling, um cruzamento entre irmãs das filhas daquela geração, e aí tem uma boa chance de uma parte voltar da albina. Mas é difícil de calcular percentual, assim, não é muito tipo uma loteria. É, uma loteria. Porque a herança da cor alba, o tipo, ela depende dos chamados alelos múltiplos, um conjunto de vários genes, e conforme eles se misturam, né, se tem a maioria recessiva aí, então ela aparece como alba. Às vezes são todos recessivos, não tem nenhum dominante, aí se as duas plantas têm essa característica, aí todos os descendentes vão ser albos.
né? Entendi. E já para a cerúlea, é um gene que é ligado ao corpo da planta, não é ligado à cor, o gene da cor. Entendi. É a falta de uma enzima lá, então você cruzando uma planta cerúlea com a planta tipo, então a primeira geração sai tudo tipo. E depois, na outra geração, cruzando as irmãs, então você prevê mais ou menos 25% cerúleas. Que legal. Isso daí é interessante, porque às vezes você tem uma cerúlea que não tem assim tanta forma, um tipo bom, você pega uma planta tipo de qualidade, um melhor padrão, na primeira geração sai tudo tipo, mas você ganha o padrão, a carga genética, a carga genética com o melhor padrão, e depois na outra geração, cruzando as irmãs aí você já vai ter uma planta de melhor padrão e cerúlea. Legal. Ô Aloysio, você falou que quando cruza duas irmãs, se usa o termo sibling. Sibling. Sibling é um termo, uma expressão em inglês. Certo, para justificar o cruzamento entre irmãs. Gente, inclusive no meu vídeo passado eu falei sibling, que era usando a polínia na própria planta, então eu sabia que eu estava enganado. Esse é o self. É o self, tá? Me perdoe, e o Aloysio está esclarecendo aqui para mim. Self que é o próprio, o próprio, em inglês, né? Obrigado, meu querido. Tá, Deus abençoe, bom. Viu? Tchau, gente. Tchau. Muito